Boa tarde. Estamos novamente com o programa Melina Responde. Todos os sábados, às 14 horas, estaremos aqui apoiando você a resolver os seus conflitos, os seus desafios e, quem sabe, ajudá-lo a alcançar os seus objetivos. Se você quiser participar, entre em contato através do contato@melinaresponde.com ou através do Facebook Melina Responde. E hoje falaremos de um probleminha que a maioria de nós nos tempos atuais tem: falta de tempo. É uma correria, você encontra alguém na rua e pergunta: daí como que tá? Correndo, todo mundo correndo. É atividade para cá, são filhos, é trabalho, milhões de coisas acontecendo ao mesmo tempo e a gente sem fôlego. E o que fazer para isso? E aí tem um agravante que eu não sei se é verdade ou não, mas dizem os cientistas que é. Estão dizendo por aí que a Terra está girando mais rápido. E se ela está girando mais rápido, quer dizer que os nossos dias estão mais curtos. E sabe que eu acho que acredito nisso mesmo, porque até meus filhos, que são crianças, e criança o tempo passa lentamente, estão dizendo que os dias estão passando rápido. Então, isso. Mas milhões de informações chegando ao mesmo tempo. Porque antigamente, né, se queria falar com alguém, você pegava o teu telefone de casa, ligava. Quantas ligações você fazia por dia, talvez no trabalho, em casa? Hoje em dia, não. Você tem o celular, você tem o iPad, você tem o computador, as pessoas entrando em contato, você respondendo. Então, você ainda tem mais coisas além do que tinha antigamente para fazer e para resolver. E como lidar com tudo isso? Sem perder a paz de espírito. E isso que vamos falar hoje com a nossa querida convidada Liliana. Liliana, muito obrigada por estar aqui com a gente. Prazer, com você. Me conte, como que é essa loucura do teu dia a dia? Então, hoje eu trabalho com a minha formação, que é design de interiores. Então, eu dou aula em várias instituições, né? E no decorrer do tempo, enquanto eu fui me firmando profissionalmente, eu fui descobrindo outras coisas que eu gostava de fazer. E fui agregando ao meu trabalho diário, né, com design de interiores, essas outras carreiras, né, novas profissões, e que eu me vi sem tempo para conseguir administrar tudo isso. E como que está agora a tua vida? Como que é essa correria? Quando eu começo a falar as coisas que eu gosto de fazer e que eu pratico profissionalmente, eu sinto que as pessoas se sentem cansadas antes mesmo de eu terminar de falar, né? Então, eu dou aula em pelo menos 5 instituições. Uma delas é uma faculdade, então eu tenho comprometimento de horário todos os dias né, na semana. Toda semana tem um dia específico que eu tenho que estar na instituição. E as outras coisas da minha profissão são todas com hora marcada. Então, tem tempos que eu tenho muito trabalho para fazer e tem semanas que eu não tenho nada para fazer. Né? Então, parece que quando as coisas surgem todas juntas. Surgem todas juntas. Então, você falou assim, você tem o teu trabalho, que é... Isso, eu dou aula de design de interiores, então eu ensino as pessoas a fazerem maquete 3D, por exemplo, e são em várias instituições, então voltadas para o curso de design de interiores, engenharias. E que outras atividades que você falou que foram aparecendo, que você foi fazendo? Junto com a minha profissão de design de interiores, eu administro um blog de moda plus size, né, a moda das gordinhas. Que é ótimo. Que me trouxe como consequência o trabalho de produção de moda e produção de eventos. Então, eu associei o Interiores, que tem a produção de eventos, com a moda plus size. Além disso, eu ainda administro as redes sociais do Instituto Paranaense de Cegos. Então, eu faço o trabalho voluntário. Né? Então, eu dedico um pouco do meu tempo para ajudar as pessoas que me traz muita satisfação pessoal, espiritual, e para as pessoas que precisam também é bacana, né? E tenho, paralelamente agora, também a carreira de modelo plus size. Né? Então você tem que conseguir... Você ainda é casada? Isso. Ainda tem a casa. Tem a casa. Né? Então são bastante coisas que eu preciso conciliar. Tá, e você gosta de todas? Exatamente. Largar a mão de uma delas não é... Não cogito essa possibilidade. Não é opção. Não. Né? Qual que é o teu maior desafio, então, agora com tudo isso? Qual que é a tua maior frustração? Talvez seja passar para as pessoas essa imagem que eu estou sempre correndo, né, com a falta de tempo para executar todas as coisas, a sua imagem profissional também parece que você não é uma pessoa tão organizada, né?
E a falta do tempo também não me permite ajudar mais as pessoas como eu gostaria. E nem, como eu estou trabalhando com moda plus size, então é um novo mercado, de me fortalecer, me estabelecer profissionalmente nesse mercado. Porque o design, eu já sou formada há 7 anos, eu atuo, então eu já me resolvi nessa área. Tá. Então na outra eu estou caminhando, conquistando o meu espaço. E é preciso tempo, investimento, né? Então conciliar todas essas coisas e não deixar de lado o seguro, que é a minha profissão já de anos, por uma coisa nova, né, do mercado. Então precisa-se de tempo para tudo isso. Tá. Então, não chega a ser uma questão, porque às vezes a coisa do tempo é uma questão de prioridade, né? Isso. Você não sabe muito bem por onde começar, o que é mais importante. Para você, pelo que eu estou escutando, tudo é importante. É bem complicado. Parece ser complicado dessa forma, mas eu sou muito feliz com as coisas que eu escolhi trabalhar. Ótimo. E com o relacionamento. Então, ao mesmo tempo que eu não quero deixar também a parte do relacionamento de lado, porque tenho os planos do casal, né? Então, se eu focar somente no meu profissional, provavelmente eu vou acabar deixando alguma coisa de lado. Né? Então, assim, você tem várias frentes, né? Você tem a tua frente da tua profissão já de 7, 8 anos que você falou. Isso. Você tem essa frente nova do plus size. Você tem a frente do teu voluntariado, que pelo jeito é uma coisa muito importante para você. E você tem a frente de uma vida de casada e de uma vida social também. Exatamente. Né? E acho que o maior desafio agora que a gente vai conversar é o quanto de tempo e como jogar com tudo isso para que nenhuma fique... porque a maioria das coisas não são com uma data e um horário definido. Então, eu realmente tenho as prioridades, eu tenho que conciliar qual é o momento modelo, do momento professora universitária, do momento designer de interiores. Então, administrar tudo isso para que não fique nada de lado. Qual o chapéu? E para que as pessoas que estão te enxergando como profissional saibam que, poxa, ela é a profissional do design de interiores, ela é a profissional do plus size, ela é que te enxerguem como uma profissional e não como uma amadora nessas, ou uma pessoa desorganizada, como você falou, né? A gente vai ver um pouquinho mais depois do intervalo. Antes do intervalo, a gente estava falando da correria do dia a dia e como é difícil você aliar vários papéis que você tem na vida. E eu vejo que a mulher, principalmente, tem o agravante, enfim, o papel de dona de casa também, além da profissão. E a Liliana está nos contando que ela tem várias profissões e que ela gosta de todas. E que ela não quer desistir de nenhuma e que ela quer conciliar isso. E como que a gente vai fazer isso, né, Liliana? Pois é, essa é a minha maior dúvida. Como conciliar? Você falou que um dos teus grandes desafios é que nada tem uma rotina. Isso. Eu até, na verdade, gosto de não ter uma rotina. É até por isso que eu escolhi alguns trabalhos que me permitem né, descansar um tempo, estar cheia de coisa para fazer, mas, ao mesmo tempo, isso pode pesar contra, né? Porque falta uma organização também. Então, deixa eu perguntar uma coisa. Imagine você, no futuro próximo, com as coisas perfeitas. Perfeito não existe, mas, assim, o mais perfeito possível em termos de como você gostaria que fosse essa tua vida mais organizada. Como que seria? Seria conseguir conciliar e manter esses trabalhos e ainda a imagem profissional. Tá. O que significa conciliar? Porque para cada um conciliar é uma coisa, né? O que é para você? E não deixar de fazer as coisas que eu gosto, mas também não ficar frustrada futuramente porque eu larguei uma coisa e né, dei preferência para outra. Então, acho que a minha maior preocupação é me sentir futuramente frustrada por não ter tentado administrar essas coisas. Tá. Ter largado antes de fazer acontecer. Isso. Tá. Qual que é o maior desafio dessas atividades novas agora na tua vida? É deixar aquilo que é o seguro da minha formação e também o que um relacionamento espera de um futuro, porque quando você tem uma vida de casal, vocês fazem planos juntos. Então, se eu focar, eu tenho receio de focar demais no meu profissional, como eu faço muitas coisas, e acabar deixando um pouco essa questão do relacionamento de lado. Né? Apesar dele me apoiar bastante, então a parte de casa, por exemplo, a gente já inverteu um pouco os papéis, mas não é de comum acordo. Então,
realmente gostaria de fazer todas as coisas, ser 100% em casa, no trabalho e passar essa organização e imagem para as pessoas também de uma tranquilidade. Porque uma pessoa que não tem uma falta de tempo, ela parece o tempo todo desesperada. Tá, isso é o ideal. Né? O Isso. ideal, lindo, maravilhoso. Né? Acho que todo mundo gostaria de conseguir conciliar tudo isso. Agora vamos trabalhar um pouco a realidade. Né? Que a realidade, você tem 24 horas no dia, você tem que dormir, tem que comer também. Né? Qual que seria o ideal real da tua vida? Qual que é a percentagem da tua vida que você gostaria de continuar dedicando para a tua profissão atual? Qual que é o percentagem, talvez, para se dedicar a essa nova profissão? Eu imagino que eu teria que inverter algumas coisas, né? Porque a gente pensa, por exemplo, em finais de semana, em descanso, você para de trabalhar. Mas quando se fala em eventos, a maioria das coisas acontecem nos finais de semana. Então, seria... talvez conseguir definir um dia, esse dia realmente eu vou dedicar só a parte pessoal, só a família. E o problema realmente seria conseguir ver isso dentro do profissional, se caberia um dia de não trabalhar, né, com isso. Tá, então tem outras coisas aqui. Agora você está colocando mais uma peça que é o relaxar, além de todas essas que você já tinha colocado. Quando você fala assim, o final de semana é um evento, é uma coisa que te traz satisfação isso ou é um trabalho pesado? Não, a maioria das vezes, como eu trabalho com tudo que eu gosto, eu não acabo vendo tudo como trabalho. Né? Então, fazer produção de moda, produção de eventos, às vezes você viaja. Se você tem uma equipe bacana, já está tudo estruturado, então você não se estressa, você vai e curte realmente o momento. Mas nem sempre é assim. Né? Então, eu acredito que conciliar essa parte de relaxar com um trabalho também é possível. Deixa eu te perguntar uma coisa que me veio na cabeça, porque você falou assim, é muito importante que as pessoas me vejam como um profissional. Como que você acredita que elas te enxergam hoje em dia? O retorno que eu tenho, de certa forma, tem sido positivo. Você é uma pessoa que faz muitas coisas, né? Eu estou trabalhando hoje desde as 7 da manhã. E tá ótimo. E eu estou falando desse mesmo jeito desde que eu acordei. Porque uma coisa que me veio, Liliana, isso... Você que está lá em casa também vai poder, talvez, pensar para você mesmo. Às vezes a gente é exigente demais. Porque, assim, desde que você entrou aqui no estúdio, você tem pinta de profissional. Você parece que saiu agora, que você estava no spa, você foi fazer uma maquiagem e tal. Dera. Quando você fala, você é calma. Pelo menos nesse tempo que a gente está conversando e tal, não passou nenhuma sensação de que você é uma pessoa que não é profissional. Até como você fala da profissão, o carinho que você tem. Então, será que o que você está almejando talvez não seja fora até o que você já é, entendeu? Talvez assim, com a nossa conversa, eu comece uma percepção diferente daquilo que eu faço. Eu não havia parado assim para analisar se eu não recebi nenhuma crítica por fazer muitas coisas. Né? Então, não deixo de cumprir a agenda, não deixo de dar aula nos horários marcados, ou de comparecer a reuniões que tem a ver com a produção ou com o blog. Então, eu nunca deixei nada de lado. De onde que vem essa vozinha que fala que você precisa ser além de tudo que você já é? Não sei te explicar, assim. Né? Eu me imagino em outra pessoa. Então, eu imagino que uma pessoa fazendo tudo isso, talvez ela precisasse de mais tempo. Na verdade, eu gostaria que o meu dia tivesse mais horas. Sim, bom, quem não gostaria, né? Muito mais coisas, né? Então, eu não penso assim nessas muito mais horas e não fazer nada, por exemplo. Mas o que está me trazendo mais é a questão não tanto em relação a tempo, porque pelo que você está falando, você está conciliando o teu tempo bem. Porque você não tem uma rotina. Você entrega o que você tem que entregar. Você é profissional na hora que você tem que entregar e na hora que você está falando com os teus clientes, enfim. Você dá aula, você está no horário nas aulas, não está? Você está ali para os seus alunos. Nunca faltei. Nunca faltou. Eu acho que é muito mais uma questão de como você se vê nesse papel e como você é de fato. Mas eu imagino que... em alguns momentos, eu não consigo, assim, na verdade eu não consigo, eu acho que eu não consigo dar conta de tudo,
talvez porque eu quisesse abraçar mais clientes na profissão, ter mais trabalhos com produção ou ter mais coisas com o meu blog. Talvez eu acho que seja essa a dúvida de administrar o tempo para ter mais coisas. Você quer mais ainda? Eu quero mais. Acho que essa talvez seja o meu desafio. Acho que essa compreensão do que eu faço, do que eu sou, né? Da quantidade, da grandeza de tudo que você Exatamente. faz. Vamos falar um pouquinho mais disso daqui a pouquinho, depois do intervalo? Antes do intervalo, a gente estava falando que, às vezes, o ideal é uma pessoa imaginária que não condiz muito com o que a gente é. E, às vezes, a gente já está sendo essa pessoa ideal, mas se enxerga diferente, né? Eu estava falando que a Liliana é uma pessoa profissional, é uma pessoa que faz acontecer, é responsável, só que tem um grau de exigência ali maior que faz você achar que precisa sempre um pouquinho mais de tempo, né? Eu achava isso, pelo menos até a gente conversar. E, infelizmente, aqui eu não posso te dar um pouco mais de tempo, sabe? Se eu pudesse, juro que eu dava, acho que para todo mundo, né? Mas não dá. O que você tem no... Vamos olhar o teu prato agora, tá? Porque a gente está olhando um prato do banquete ideal que está nos contos de fada, talvez, não sei. Vamos olhar no teu prato, olha a grandeza que ele é. O que daqui que está funcionando? Bom, hoje eu já me estabeleci profissionalmente, né? A gente já conversou, eu acredito, quando eu tinha me formado, que eu tinha aquela dúvida do profissional, como vender o seu trabalho, como cobrar o seu trabalho. E hoje eu já conquistei esse espaço. As pessoas já me procuram por indicações ou por saber se eu sou uma referência naquela área. Então, esse espaço eu conquistei. Então, para mim, o ideal na profissão como designer de interiores e professora, eu estou caminhando bem. Eu atingi, pelo menos, a primeira fase do meu objetivo. Né? As outras coisas que eu faço, que realmente eu gostaria de estar mais presente, conquistar esse espaço novamente, porque é uma carreira nova, então tudo a gente tem que caminhar. Sabe desculpa interromper, olha só. Quando você começou a outra carreira, era só ela. Então você tinha o tempo todo para o design. Agora você está começando um outro negócio. E todo negócio, para quem em casa está começando um negócio, já começou, é que nem ter um nenê, que nem ter um filho. No começo você tem que dar de mamar, você tem que dar banho, tudo, o tempo todo, 24 horas. E aí aos poucos ele vai andando, vai gatinhando. E o que você está me dizendo assim, o design já está engatinhando. Sim. Então agora você está tendo um segundo filho. E você já não tem todo o tempo que você tinha para o primeiro filho. Então, como uma analogia com uma mãe, quando você tem o segundo filho, você sabe que infelizmente você não vai poder dar a mesma atenção que você dava no primeiro. Mas você vai dar atenção. Então, como que você vai cuidar agora desse teu segundo filho sem deixar o primeiro abandonado? Sim, mesmo porque eu não tenho a intenção de deixar, né, essa parte de lado. Então, realmente, estou caminhando nessa segunda parte e, como um filho que você disse, nós queremos ter a atenção dos pais, como o nosso irmão teve. Na verdade, eu não tenho irmãos, né? Eu sou filha única, mas então a atenção foi concentrada para mim. Mas talvez, como uma experiência, eu tenha que aprender a concentrar, dividir essa atenção das duas coisas. Sabe qual que é o pior? A pior coisa não é... Porque é como um segundo filho. Você vai dar o que você tem. No segundo trabalho, você vai dar o que você tem. É a culpa. É a culpa de não estar dando para o segundo que eu dei para o primeiro. Mas você não tem o tempo. Você tem o primeiro. Sim. Então, como lidar... o que você pode fazer, e você em casa também que está passando por isso, seja com filho de verdade, ou seja com trabalho, para aceitar que é assim e que você está dando o melhor que você pode dar para os dois, sem sentir culpa. Acho que a maior preocupação é que eu não consiga dar conta de todas essas coisas. O que não aconteceu ainda, mas eu me sinto culpada porque eu gostaria de fazer mais coisas. Né? Então, realmente assim, não deixar de conhecer esse novo mundo, de experimentar e também conquistar o meu novo espaço. Né? Volta lá 7 anos atrás, quando você estava começando. Como que era a sensação quando você estava começando? Era um mundo novo, né? Eu não conhecia exatamente o caminho que eu estava trilhando, mas nunca me faltou assim a coragem de enfrentar e a força de vontade. E uma coisa que eu achei bem interessante, assim, que uma vez você disse,
é saber o que você quer, quem é você e o seu diferencial. Então, eu acredito que com a experiência do design de interiores, eu já sei quem eu sou, né, como pessoa. Então, profissionalmente, mantendo a mesma postura, eu acredito que esse novo mundo não seja tão difícil para eu entrar e continuar caminhando nele. Mas quando você estava lá atrás, há 7 anos, batia às vezes alguma insegurança, talvez eu não dei conta, talvez algum momento você se sentia balançado ou sempre se sentiu super segura no caminho? Não, eu lembro que uma professora na faculdade disse: se você não atuar com design de interiores em 2 anos, desista, mude de carreira. E não foram só 2 anos para conquistar um espaço, foram bem mais, né? Foi bem mais tempo. Então, eu no mercado plus size, eu estou caminhando também devagar, porque realmente é um mercado novo, as pessoas não estão acostumadas, né, a você ter autoestima independente de peso, independente de manequim, independente de qualquer outra definição rotulada, né? Então, a insegurança bate igual como quando eu comecei o design de interiores. Então, o que você pode usar da tua experiência passada para essa nova? Eu já sei quem eu sou, já amadureci nesse sentido e já sei o objetivo também, né? Aquilo que for sendo agregado, realmente eu vou analisando se aquilo vai fazer parte do meu dia a dia, da rotina de trabalho, mas eu já sei o que pode me esperar, né? Então eu acho que a coragem, o amadurecimento contam a favor. Tá. Então a gente começou lá no início, só falando sobre tempo, né? E a gente foi meio que desviando, entrando um pouco mais sobre essa coisa do cuidado, da culpa, enfim. O que até agora você está levando de aprendizado com você? Que se você tiver o seu objetivo, você vai seguir, né? Realmente parar para pensar se é aquilo que você quer. Como eu não quero abrir mão de nenhum dos trabalhos, eu já decidi que eu quero continuar. Eu acho que isso é positivo, você não ter dúvidas sobre as coisas que você quer fazer. Ah, legal. Né? E eu vejo que, por exemplo, muitas pessoas que têm esse desafio do tempo, da correria, de muitas atividades, às vezes é por achar que precisa fazer, não estou falando no teu caso, mas achar que precisa fazer além do que já faz, porque nunca está bom, porque a gente vive numa sociedade que nunca está bom. Você nunca está magro o suficiente, nunca está rico o suficiente, nunca está bonito o suficiente, nunca está jovem o suficiente, né? Então, nunca é o suficiente. Por isso que eu te perguntei do teu prato, e para você que está lá em casa, o quanto que você já tem, olha para trás, olha o quanto você já conquistou, né? O quanto que as pessoas já te conhecem, você já foi entrevistar em vários lugares, você está começando um negócio super bacana. Eu fui gordinha na época da adolescência, não tinha essa história de plus size, para achar roupa era uma desgraça, não tinha uma modelo de referência, nada. Então você é uma pioneira, uma inovadora, você já por isso que eu falo, a tua imagem já é uma imagem muito além do que você enxerga. Então, acho que também é uma questão não só do tempo, mas de começar a se olhar e ver, nossa, quanto que eu já fiz. Você em casa, se olha no espelho, olha para o teu passado e veja quanto que você já fez, o quanto você já conquistou, o quanto que você já aprendeu, já amadureceu, né, Liliana? Sim, bastante. Mas você conseguiria fazer o que você faz hoje há 7 anos atrás? Não, me sentiria inexperiente total, né? Assim, eu acho que a insegurança bate muito, né? E acho que a insegurança é até um agravante maior do que a falta de tempo. Porque falta de tempo é relativo, se você for pensar, né? E às vezes a gente usa a falta de tempo como uma desculpa. Eu tenho muita coisa, então não vou fazer nada direito. Não é o teu caso? Não. Não é o teu caso. Mas você que está escutando lá em casa, é uma reflexão. Será que eu não estou pondo muita coisa porque de fato eu não quero encarar as coisas seriamente de frente? No teu caso, não. No teu caso, você já está fazendo. Você é responsável. Você está fazendo com excelência as coisas que você faz. Então, acho que é uma questão de aceitar que existe um certo número de horas. E, quem sabe, começar, se você quer realmente pegar mais, começar a delegar. Né? Começar a passar algumas coisas que você pode. Eu não sei se existe a possibilidade ou não, mas é uma maneira de expandir. Eu acredito que... talvez eu pense muito assim, aquilo que está sob o meu controle, eu sei como vai ser executado, eu sei se ele vai ser bem feito. E quando eu trabalho com um projeto,
tem muitas questões de prazo que às vezes envolvem terceiros. Então é muito importante para mim, pelo menos, que eu faça essas coisas e as pessoas continuem sabendo que vai ser feito, né? Vai ser executado. Então acho que talvez a cobrança maior seja essa, né? Continuar mantendo essa linha. E mantendo a calma. Exatamente. Liliana, muito obrigada pela tua participação. Espero que você volte um pouquinho mais tranquila para casa. Quem está assistindo também, um pouquinho mais tranquilo. E se você tiver o teu desafio, entre em contato, que a gente vai adorar tê-lo aqui. Até mais.